Fala pessoal, tudo bom com vocês? Hoje estamos aqui para ver um vídeo quatro vídeos do Linkzinho, da série de Cubescape dele, as 4 partes que ele fez da série. Ele fez uma teoria suprema de Cubescape, mas depois ele lançou esses vídeos, então eu resolvi viver esse porque é mais recente e tal. Vamos lá, vamos dar uma olhada aqui. O que nós temos para hoje? Deixa eu só dar uma olhada no negócio aqui. Só rapidinho, já volto. Bom, é isso, tudo certo. Vamos começar o vídeo aqui do Linkzinho, vai. Cat Luna na edição. Antes de começar o vídeo, não esquece de me seguir lá no Twitter e no Instagram, beleza? Links na descrição. Siga no Instagram, apesar de não usar Instagram. Que Deus nos ajude. Oi, eu sou o Link, eu tenho o canal de teorias. Como é que vocês estão? Beleza? Bem, sejam bem-vindos a mais um vídeo e a mais um remake. Hoje, nós completamos o aniversário de 1 ano desde que eu tinha começado a me tornar um pequeno teorista e me arrisquei a fazer uma das teorias mais difíceis da minha vida. Uma franquia de jogos conhecida como Cubescape. E é claro que como a gente tá falando de um Link, tipo, de 1 ano e meio atrás... Caraca, essa diferença? Claro que essa teoria ficou uma bosta completa, assim. Além dela ter ficado uma bosta completa, essa é uma das teorias com o jogo mais incrível que eu já tinha feito. Então, com certeza, ela merece um remake. Sim. Que assim como The Wall tem Files, vai ser dividido em 4 partes pra vocês. Então se preparem pra mais uma maratona aqui no canal, beleza? E pra vocês que não conheciam Cubescape... Bom, já sabe como funciona, né? Se inscreve no canal e dá like no vídeo. Senta aí e vem comigo. Meu Deus, que ridículo. Enfim, seriedade confirmado. Tá? Seriedade. Sejam bem-vindos a Cubescape. Cubescape é uma franquia de games feitos no estilo Escape Room, que para aqueles que não conhecem, a forma mais fácil de resumir seria aqueles games antigos do Facebook, onde você tá preso dentro de uma sala e você precisa fugir apenas com aquilo que você tem. Então você resolve uns puzzles super simples, tenta abrir janelas, tenta abrir portas. No entanto, a empresa, o estúdio indie Rust Lake, foi muito mais longe com essa franquia. Ela fez toda uma história. A nível que em 2018 ela só ficou conhecida por ter sido jogada e teorizada pelo Cellbit. Pois é, pelo Cellbit. As coisas foram um pouco longe demais, eu diria. Cubescape tem mais de 10 jogos dentro da sua franquia. Sério? Todos eles interligados em uma grandiosa linha do tempo lotada de acontecimentos. Então é claro que para poder explicar tudo isso daqui, eu não vou poder explicar os jogos da forma como eles foram lançados, e sim da forma como eles encaixam na linha do tempo. Nós vamos ter que voltar a um dos games que se passa lá atrás, conhecido como Rust Lake Paradise, ou Lago Enferrujado, a Ilha Paraíso. Antes de começar a explicar sobre os games da franquia, existem 2 elementos dentro dela que fazem muita importância para que vocês entendam minimamente o que eles são: cubos e o Lago Enferrujado. E ambos esses elementos são importantes. Nós temos muitos elementos místicos, mágicos ou até mesmo de alquimia. E justamente por conta disso, possuímos a existência de objetos conhecidos como cubos, que são esses cubinhos aí. Temos 3 tipos deles e vocês apenas precisam saber por enquanto que eles são meio mágicos, sim. Sim, eu cheguei a jogar esse jogo faz um tempinho já. Eu cheguei a jogar esse jogo faz um tempinho já, só que eu só joguei acho que 2 jogos dele sem fazer muita coisa, porque eu não tava entendendo nada da história, sabe? Eu joguei quando era criança, mais ou menos. Não quando era criança, mas quando era mais novo, né? Naquela época eu não pensava tanto assim nas histórias dos jogos e tal. Aí eu acabava fazendo negócio meio que só pra jogar mesmo, só pra escapar da sala, e não entendia nada do que tava acontecendo no negócio. Tinha um monte de coisa que eu ficava confuso, justamente por não estar prestando atenção na história. Os cubos brancos são memórias boas das pessoas, os cubos pretos são memórias ruins das pessoas, e os cubos azuis não são nenhuma memória. Se você utilizar eles da forma certa, eles permitem que você mude o seu próprio passado, ok? E a tradução direta do nome do estúdio, Rust Lake, é Lago Enferrujado. Esse lago tá ligado diretamente a toda a história da franquia, que começa lá em 1700, em Rust Lake Paradise. O nome é uma referência direta a um local que fica no Lago Enferrujado. O negócio é o seguinte: o game se passa muito que provavelmente na Holanda, e especificamente esse primeiro jogo da franquia começa no centro do Lago Enferrujado, onde nesse centro existe uma ilha conhecida como Ilha Paraíso. Já que o lago é mágico, a família que vive no centro dessa ilha seria no mínimo peculiar, não é mesmo? Essa família é conhecida como a família Eilander, e conforme os anos se passam, eles sempre tentam manter as propriedades místicas do lago, realizando sacrifícios. Então eles têm uma espécie de
culto satanista pra sacrificar crianças lá, né? Mas tudo bem, a gente deixa isso pra depois. Nesse jogo existem dois personagens muito importantes e recorrentes em toda a franquia. Um deles é esse garoto conhecido como Jacob Eilander. Ele, que era o filho primogênito, um dos que seria sacrificado para que o lago mantivesse suas propriedades místicas, e a sua mãe, que já teve mais 3 filhos, conhecida como Caroline Eilander. Caroline é importante aqui apenas pelo fato de que ela estudou as propriedades místicas do lago e foi a primeira pessoa a chegar a uma espécie de receita de uma coisa conhecida como Elixir de Imortalidade. Um Elixir que sim, ele poderia te fundir com as propriedades místicas do lago, entre outras coisas, assim, de certa forma, te tornando imortal. Infelizmente, a família dela não concordou exatamente com essa ideia e mesmo assim ainda tinham o idealismo de sacrificar o filho dela, que era o primogênito, para manter as propriedades do lago. Então ela, que gostava muito do seu filho, deixou o guri fugir. O guri foge, anos depois o pai dele chama ele de volta, ele acaba voltando, porque no momento em que ele fugiu, eles tiveram que sacrificar a mãe dele no lugar dele. Então Caroline Eilander morre, sem nunca ter terminado seu Elixir, a receita fica meio que lá, e pragas bíblicas são jogadas dentro daquela ilha, para aquela família. Então Jacob volta, começa a retirar essas pragas uma por uma e acaba aceitando o seu destino de ser sacrificado. Pouco antes que isso aconteça, eles acabam tendendo a criar o Elixir. Enquanto Jacob vaga por aquela ilha, ele encontra uma das primeiras vezes uma figura muito icônica dentro da franquia, que é esse negócio aqui. Isso daqui é uma alma corrompida. Vou meio que tentar resumir pra vocês o que é uma alma corrompida com um setzinho aqui, então o editor vai colocar uns negócios legais pra vocês tentarem entender. Tem alguém ainda tá aí. Digamos que as coisas funcionam assim. Quando você é uma pessoa e você é jogado no lago, ou você é morto no lago, nas águas ali, etc., o que acontece é que suas memórias ruins se tornam cubos pretos e as suas memórias boas se tornam cubos brancos. A gente não sabe de onde vêm os cubos azuis, mas supõe-se que eles venham de algum lugar. E enquanto a pessoa que foi jogada no lago, a sua alma, que não tem mais as suas próprias memórias, se torna uma alma corrompida, vagando por aí, apenas tentando destruir e matar tudo que encontra. Então, obviamente, uma das coisas que estava assombrando a ilha era a alma da mãe do Jacob, que ele encontra durante todo o game, e no final do jogo, ele acaba se tornando o primeiro par, digamos assim, de fusão. O Elixir funciona dessa seguinte forma, ele meio que funde você com alguma outra alma, e aí, sim, você consegue renascer e se tornar imortal. O próprio Selbert descobriu durante suas jogatinas que esse Elixir tinha 50% de chance de funcionar. Ou seja, se você beber o Elixir e você já tiver outra alma para se juntar com a sua, você tem 50% de chance de se tornar imortal e você tem 50% de chance de morrer. Se você morrer, você morre pra sempre. Se você ficar vivo, você além de se transformar num animal, você se transforma num animal. Eu vou explicar isso daqui a pouco. Você ainda precisa continuar bebendo esse Elixir mais pra frente. Claro que provavelmente você não tem mais o risco de morrer, já que logo depois que isso acontece, Jacob Eilander, no fim do game, se torna essa coruja aqui. Ele vem a ser conhecido conforme a franquia se passa como Senhor Coruja. E no local onde existia a Ilha Paraíso, bom, a sua família a gente quase nunca mais vê eles, mas descobrimos que eles também tomam um Elixir e eles também se tornam respectivos animais. No entanto, ele, que vem a ficar conhecido como Senhor Coruja, abre um hotel naquele local. Um hotel que ele usa para atrair pessoas, matar elas, alimentar o lago e conseguir as suas memórias. Então aqui, esse primeiro jogo é de certa forma o nascimento de um dos vilões da franquia. O que nos leva a um outro game, Rust Lake Roots, Raízes, que se passa em 1860. Raízes é um jogo que se passa décadas depois, pelo menos 160 anos depois, e é um game sobre uma família conhecida como Vanderboom. A família Vanderboom foi a primeira que chegou no lago depois dos Eilander e tem muita treta e muitos membros nessa família, tipo, saca a árvore genealógica deles. Então, vamos deixar isso de lado por enquanto, porque a única coisa que realmente importa aqui são dois personagens também desse jogo, Aldous Vanderboom e William Vanderboom. Eles são dois irmãos alquimistas que vão encontrar as ideias de estudos da Caroline. Eles, sendo alquimistas, vão obviamente conseguir sintetizar o Elixir. Como eles ainda eram inocentes, estavam prestes a beber, mas a coruja vai interferir em algum ponto e vai dar uma ideia pro Aldous de que, pro Elixir funcionar,
um deles tem que estar morto. E aí sim, eles vão meio que, entre aspas, se fundir e vão conseguir se tornar uma pessoa imortal. Dessa forma, o Aldous dá o Elixir pro irmão dele beber primeiro e descobre como funciona. Então, o Elixir mata o William e o William acaba produzindo uma espécie de semente super estranha, aleatória. Então, o Aldous guarda essa semente, bebe o Elixir e se torna o Senhor Corvo. Esse que seria o segundo par de vilões da franquia. O Senhor Corvo é o personagem, eu acho que mais icônico dentro da franquia, e você com certeza já deve ter visto alguma fanart dele por aí. Ele e o Senhor Coruja trabalham juntos para algum tipo de objetivo misterioso que até agora nós não conhecemos. Depois disso, toda uma história de linha familiar gigantesca acontece. Gigantesca, porque tá ligado essa semente que o William acabou dropando? Sim. Como o Elixir matou o William, ele obviamente também se tornou uma alma corrompida. Então, ele vai aparecendo nas próximas gerações como uma alma corrompida, caçando os familiares dele, mas aquela semente que ele produziu, o Senhor Corvo entrega pros descendentes dele. Eles plantam essa semente. Tudo que vocês precisam saber dessa linha familiar gigantesca é que dentro de tudo isso rola uma inseminação. Em 1909 nasce uma menina chamada Rose. Essa mulher cresce e ela vai vir futuramente a ter um filho. Mas isso nós só vamos ver daqui a pouco, porque entre esse período para 1909 existe um outro game conhecido como Rust Lake Hotel. Esse provavelmente é o primeiro jogo que a maioria de vocês devem ter visto ou jogado, talvez, da franquia Cubscape. A lore desse jogo é simples. Nesse jogo a gente joga com um carinha chamado Harvey, que ironicamente ele é meio que um híbrido também, então podemos deduzir que ele é imortal. Ele é um papagaio. E é basicamente isso. Nós somos um dos caras que trabalha no hotel pro Senhor Coruja e a gente tá fazendo uma missão meio que, entre aspas, secreta. O negócio é o seguinte, nesse jogo aqui, o Senhor Coruja convidou todos os membros da família Eilander, que hoje em dia são híbridos com animais, convidou todos eles pra passar um tempo no hotel. Claro que os membros da família Eilander meio que não sabem que o Senhor Coruja é o Jacob. E o Senhor Coruja ordena que nós, o papagaio, a gente mate cada um deles. Então sim, fica meio explícito que eles são imortais por idade, mas eles ainda podem ser mortos. Tipo God of War, quando você mata os deuses, tá ligado? É meio que essa vibe aí. Enfim, a ideia desse jogo é que o Senhor Coruja e o Corvo estão manipulando tudo pra que a gente mate todos os membros da família Eilander e continuemos assim a alimentar o lago. O final do jogo basicamente demonstra isso, onde o último prato, digamos assim, quando a gente mata o último cliente e transforma ele em ingredientes pra comida, já que eles são agora animais, a gente leva o último prato pro Senhor Coruja comer. Quando a gente chega lá, ele tem um monte de tanques, cada um desses com cubos pretos e cubos brancos, e ele até mesmo prendeu as almas corrompidas daquelas pessoas pra tentar fazer algum experimento depois, ou algo do tipo. Quando a gente chega lá, ele diz a seguinte frase: muito obrigado pelas memórias. O final de Rust Lake Hotel, inclusive, ele é um dos mais confusos de todos, porque no final desse jogo, bom, as almas corrompidas, a maioria delas pelo menos, escapa, o Senhor Coruja acaba soltando um feixe de luz que a gente nem sabia que ele tinha, e esse feixe de luz aleatoriamente transforma o Harvey em um papagaio de verdade. Não me pergunte como diabos esse cara fez isso, esse jogo aqui tem muito negócio de alquimia, eu só não sei. Mas a coisa mais importante desse jogo, de fato, é a cutscene final do jogo, que mostra um estranho elevador subindo em direção ao Rust Lake. Esse elevador tem um cara subindo ali, aleatoriamente, um cara que nunca apareceu antes na franquia, nunca. Quem? E agora de repente, esse cara existe. Beleza, ok. Mas beleza, vamos voltar pra aquela treta familiar absurda que tá rolando no Rust Lake Roots, no Raízes. Lembra que eu tinha falado que tem aquela menina conhecida como Rose Vanderboom, que nasceu em 1909 e que mais pra frente coisas viriam a acontecer com ela? Bom, essa menina é realmente importante, e o porquê ela é importante é o que acontece no final de Rust Lake Roots. Meio que sem revelar, mas ao mesmo tempo revelando, Rust Lake Roots mostra pra gente um dos objetivos de um dos personagens icônicos, aquele personagem conhecido como Senhor Corvo, que teve que matar o irmão dele pra poder fazer com que tudo aquilo acontecesse, e que de certa forma o irmão dele virou uma semente, ele mandou pra família dele, a família dele plantou essa semente que virou uma árvore. Então, a realidade é que o Corvo gostaria de tentar trazer o seu irmão de volta da morte definitiva. Aquele cara conhecido como William. Beleza, existe a alma corrompida do William. A história tá relativamente confusa, mas eu acho que eu não consigo entender. A alma corrompida do William começa a se comunicar com os descendentes dessa família, e é claro que isso chega até a Rose. Em um ponto da história, ele chega na Rose e começa a contar pra ela um ritual de alquimia que pode trazê-lo de volta. Eles precisam de 3 relógios e 10 sacrifícios humanos. E ele também
conta de que desde que ele morreu, ele tem colecionado sacrifícios. Mas é claro que isso não foi o suficiente até agora. Ele precisava de ajuda de uma pessoa viva para ser trazido de volta à vida. Ele já tinha a árvore, que poderia fazer uma espécie de caminho, entre aspas. Eu simplesmente não entendo nada de alquimia, então pra mim só nunca fez sentido esse bagulho da árvore. A árvore é utilizada, os sacrifícios finais são feitos, já que um monte de gente da família dessa menina morre conforme o jogo se passa, e finalmente nós chegamos no final. Rose faz todo o procedimento. No mesmo game, Roots, William vai passando pelos estágios de renascimento até finalmente conseguir, e ele volta, reencarna como ninguém mais, ninguém menos que a filha recém-nascida dessa Rose Vanderboom, uma menina loira que é uma reencarnação de um cara de outra era, conhecida como Laura Vanderboom. E é aqui que realmente toda a história de Cubscape começa. Esse vídeo todo foi pra introduzir o negócio. Agora vocês entenderam porque o último vídeo e teoria que eu fiz tinham ficado tão ruins, não é mesmo? Mas é claro, as coisas estão apenas começando. Isso daqui vai ficar muito melhor a partir da parte 2. Jovens, pois se preparem, porque essa daqui vai ser mais uma daquelas maratonas gigantescas do canal. Então, muito obrigado por ter assistido até aqui, beleza? Um beijo, abraço, valeu, falou e até mais. Fui! Eu vou fazer o seguinte, eu tinha planejado de fazer todos os vídeos de vez, os 4 vídeos de vez, mas só pra eu não... Só pra diminuir um videozinho, é porque tem muito vídeo pra gravar hoje ainda. Esse é qual vídeo que eu tenho que gravar? Esse é o 6º vídeo que eu estou gravando hoje, então eu vou fazer o seguinte. Eu vou dividir em 2 partes só, tá? Vai ficar esse vídeo e agora eu vou ver o próximo... Pra vocês que... Parte 2, isso. Eu vou ver a parte 2 e as outras 2 partes vão ficar pro próximo vídeo, que provavelmente vai sair depois desse. Se esse vídeo estiver saindo às 6 horas, então vai sair amanhã às 9. Se esse vídeo estiver saído antes, vai sair no próximo horário. Beleza? Vamos fazer assim. E agora eu vou só fazer uma pausa para fazer o lanche, porque eu estou morrendo de fome. Enquanto isso, o ventilador vai ficar aqui fazendo uma companhia para o PC, para ele não morrer esquentado, beleza? Fala alguma coisa aí, ventilador. Gostaram dele, galera? Eu vou comer uns... Eu fiz uns misto quente que não são misto quente, é mais um queijo quente, né? Pega o pãozinho de forma, bota na misteira ali com queijinho, show de bola. Eu botei uma maionesezinha dentro também pra ficar no ponto perfeito. E peguei umas mariolinhas aqui pra comer depois que comer o negócio, né? Eu sei que já é provavelmente o 3º vídeo desse dia. Desse que eu gravei nesse dia que eu tô comendo, mas... Fazer o que, né? Eu já tô mais ou menos o que? 15 menos 8 dá... Matemática tá ruim. 7 horas. Eu estou gravando mais ou menos umas 7, 8 horas direto. Eu preciso comer, né? Vou tirar esse fone aqui porque eu tava usando esse fone pra assistir um... Tava usando esse fone aqui pra poder assistir o Casemiro reagindo ao Jacan. Vídeo antigo, eu sei. E vamos para a próxima parte do react do Nickzinho. Antes de continuar, eu só quero dar uma pequena dica aqui, que é o seguinte. Falar o seguinte, o meu plano era separar as 2 partes por causa de 2 coisas. Primeiro, o tempo, que eu tenho mais 6 vídeos para gravar hoje ainda. E segundo, é porque eu tava começando a ficar com sono por ficar muito tempo gravando sem parar, né? Então, eu tava 7, 8 horas gravando direto. Mas, aparentemente, agora eu tô tranquilo. Pelo jeito, eu acho que vai dar pra gravar esses vídeos todos direto. Se até o final desse vídeo aqui, da segunda parte, eu não tiver tão bem assim pra gravar direto, aí eu separo em 2 partes. Mas, enfim, vamos continuar aqui. Se não assistiram ainda, essa aqui é a parte 2 da teoria suprema de Cubscape Remake. Então, quem ainda não deu uma olhada, os links da parte 1 estão aí na descrição. Beleza, meu amigo, beleza. Servidos?
No último vídeo eu comecei a contar pra vocês a gigantesca linha do tempo da franquia Cubscape, uma linha de jogos lançados pelo estúdio indie da Rusty Lake, uma linha do tempo que começava com cubos, alquimia, mágica, muitas coisas não tão bem entendíveis e tão fáceis de sacar assim. Essa linha de jogos de escape room tinha começado lá no início, em Rusty Lake Paradise, com uma família que vivia na Ilha do Paraíso, uma ilha que ficava no centro de um lago enferrujado com propriedades místicas. Surgiu uma moça de uma família conhecida como Eilander. Essa moça criou um elixir de mortalidade, seu filho foi sacrificado e acabou se transformando em uma criatura conhecida como Senhor Coruja. Anos depois, uma família idêntica conhecida como Família Vanderboom veio a se aproveitar do mesmo sistema para conseguir criar de fato o elixir. Dois irmãos, Aldon e William. Esses dois irmãos acabaram criando o elixir, William morreu, Aldon permanece vivo, se tornando assim um Senhor Corvo. E depois de toda uma treta familiar gigantesca, nós tínhamos parados exatamente aqui, depois de que Rose fez com que esse segundo irmão voltasse à vida. E quando ele volta à vida, ele volta reencarnado como uma garota conhecida como Laura Vanderboom, filha de Rose Vanderboom. E é exatamente daqui que nós vamos continuar. Sejam bem-vindos à parte 2 da saga de Cubscape. Senta aí. O Cachirune e o Lifa. Beleza, eu sei que a gente parou exatamente aqui, mas aqui a gente vai ter que dar uma pequena parada porque o próximo jogo que se passa na franquia é um game que se passa muito tempo depois. Um game conhecido como Rusty Lake Birthday, que se passa em 1939. E esse jogo aqui, aparentemente de início, não tem conexão com os outros. Ele é o game que nos apresenta esse maluquinho aqui. Um cara conhecido como Dale Vandermeer. Esse cara, ele é um sujeito muito importante, porque pra quem não sabe, ele é o detetive que apareceu lá no final do Rusty Lake Hotel. Lembram que ele tava meio que subindo no local? Então, a gente já meio que entende que 1939, ele era uma criança aqui. O jogo do Rusty Lake Hotel se passa muito tempo antes e ele tá ali de algum jeito adulto. Então, alguma coisa muito esquisita relacionada à linha do tempo aconteceu aqui, mas vamos só ignorar e vamos seguir por enquanto. Rusty Lake Birthday, ou Aniversário, é um game que basicamente faz jus ao seu nome. É um game onde Dale Vandermeer está comemorando seu aniversário de 9 anos com toda a sua família na festa dentro da sua casa. Uma coisa meio esquisita é que um dos familiares dele, mais especificamente uma espécie de velho, tipo o avô dele, ou alguma coisa assim, é a versão humana do Senhor Corvo. Lembram-se de que eu falei que tipo o Aldous, etc., era o Corvo e tudo mais? Então, eles conseguem retornar à forma humana quando param de tomar o Elixir e de algumas formas e tudo mais. Então, comparem aí. Vocês vão perceber que o Corvo é o avô desse Dale Vandermeer. Mas nada disso é explicado dentro do jogo. Ele só tá ali como uma espécie de easter egg. O que acontece na história deste jogo aqui, inclusive, é muito simples. O Dale vai atender a porta no meio da sua festa de aniversário quando um híbrido, basicamente um coelho, de repente, só entra, invade e mete todo mundo de tiro. Ele só mata toda a família do moleque por razão nenhuma. Tendo visto o episódio passado, a gente pode pensar que talvez ele seja algum capanga que trabalha pro Coruja ou pro Corvo, e ele veio ali pra poder matar a família do Dale, tentando matar o Dale, inclusive, já que talvez ele vá ser importante, já que ele já apareceu em outros jogos. Mas aqui a gente só não sabe. A família dele só morre e a gente descobre a existência dos cubos azuis, que eu tinha falado antes pra vocês. Ele acaba encontrando um cubo azul, ele utiliza esse cubo azul pra poder voltar no passado, desmatando, entre aspas, a sua família. E é basicamente só isso que a gente tem nesse jogo. É a introdução do personagem Dale Vandermeer. Algum tempo depois na história, Dale acaba se tornando um investigador policial. E anos depois, exatamente ao mesmo tempo que isso rola, a Laura, que a gente sabe que tipo era a reencarnação do William e tal, ela cresce, ela acaba conhecendo um cara conhecido como Robert Hill, conhece ele e eles entram em um relacionamento amoroso. Olha só. Que, sei lá, é só muito engraçado esse fato, mas tudo bem. Então vamos pra 1964. Cubscape Seasons. E aqui eu vou precisar explicar uma coisa pra vocês. Cubscape Seasons, ou temporadas, é um jogo que resume de certa forma muitas partes da vida da Laura. Cada um dos capítulos do Season, ele tem 4 capítulos, é dividido realmente por estações, e por isso o nome temporadas. Então, todas essas são partes da vida. A primeira delas é a primavera de 1964.
4. A gente não sabe exatamente o que aconteceu com Robert Hill aqui nesse momento, mas ela não está com ele. Laura tá sofrendo problemas psicológicos e mentais e ela tá presa em algum tipo de sala psicológica ou psiquiátrica de alguma forma. Ela só não pode sair dali. Inclusive, Seasons foi o primeiro jogo lançado da franquia, então imaginem só você tentar adivinhar toda essa história gigantesca se eu fosse começar a explicar dos Seasons ao invés de explicar tudo isso aqui antes. Pois é. Em Cubscape Seasons, durante vários momentos, a Laura continua cada vez mais recebendo ligações do Sr. Corvo, que fica trazendo a ela cada vez mais visões da alma corrompida do William, que tá dentro dela. Afinal de contas, ela é uma reencarnação dele. Inclusive, no próprio Seasons, a gente pode ver... Lembram do Harvey, que era aquele cara que trabalhava no hotel? Lá na parte 1, agora ele é o papagaio de estimação da Laura, então ele meio que só tá ali, observando tudo, em modo espectador. Em algum ponto desse primeiro capítulo da história, o Harvey caga um ovo preto que tem algo a ver com as memórias do próprio Harvey, provavelmente, já que a gente pode, entre aspas, dizer que ovo preto talvez tenha alguma coisa a ver com os cubos pretos, que são memórias ruins. A Laura acaba comendo esse ovo e a saúde mental dela piora ainda mais, que faz com que nós vamos pra um jogo um pouquinho menor, uma espécie de spin-off, digamos assim, conhecido como Cubscape The Lake, que é de 1969, onde a Laura já tá de certa forma solta. Ela vence um concurso de um jornal, recebendo uma viagem gratuita pro Rust Lake Mental Health and Fishing, que é basicamente um lugar pra pescar e etc, que ela pode ir, que fica no lago Rust Lake. Seria a primeira vez do William reencarnado vendo o lago depois da sua morte de, sei lá, 400 anos atrás. Fica meio implícito que em algum momento da história ela terminou com Bob, viajou sozinha pra lá, ficando em uma cabana abandonada na beira do lago. Ela leva o Harvey com ela enquanto ela fica ali pescando numa boa e acaba encontrando um corpo dentro do lago. Esse corpo também possui uma alma corrompida, que faz com que ela se traumatize ainda mais, e o papagaio dela, inclusive, acaba fugindo dali. O que mais pra frente vai levar a gente pra um outro jogo, mas por enquanto não vamos falar sobre isso. A gente pode voltar depois disso pro segundo capítulo de Cubscape Seasons. A gente consegue meio que se guiar, de certa forma, na linha do tempo aqui, pelos anos onde cada coisa se passa, porque realmente a gente fica saindo de um jogo e voltando pra ele. Tipo, só o Cubscape Roots, pra vocês terem ideias, ele tem acontecimentos de quase a franquia inteira, então a gente fica saindo e voltando daquele jogo lá. Enfim. Ai, joguinho difícil. De volta ao capítulo 2 dos Seasons, Laura ainda tá atormentada com os telefonemas do Corvo e as visões de ser atacada por aquela alma corrompida. Isso remete a tudo isso daí, ela acaba se matando. E a gente acaba descobrindo isso nesse jogo, inclusive. A gente continua jogando com ela e em algum ponto a gente descobre que ela e essa alminha corrompida aí do William são obviamente a mesma pessoa. Então quando a alma corrompida aparece dentro da cutscene matando ela, isso obviamente só significa que ela mesma acabou se matando, ok? Acho que fica meio implícito isso e todo mundo que jogou na época tentou de certa forma interpretar dessa forma. Parece que ela matou o Harvey, aquele papagaio, mas na verdade não. A gente vai descobrir que ele tá vivo mais pra frente e o que rola é que aqui as coisas começam a se conectar. Afinal de contas, o suicídio dela foi muito estranho e considerado um assassinato. Então um investigador foi contratado. O investigador é ninguém menos do que o Dale. Exatamente. Dale finalmente acaba entrando de cabeça nessa história toda. E a sala onde ela passa todo o Cubscape Seasons é de certa forma mostrada como uma espécie de ilusão da própria Laura, já que ela tava passando por problemas mentais. Então todo o Cubscape Seasons na verdade é só a Laura meio que alucinando, apesar do Dale realmente chegar numa sala parecida com aquela quando ele começa a sua investigação. O Dale também descobre o interesse da Laura nesse tal lago enferrujado, falando brevemente com o Corvo pelo telefone. Eu queria muito saber como que foi a dinâmica do Cellbit vendo esses jogos, porque esse é o tipo de jogo que você, que nem ele falou, o Roots ali, que tem um monte de coisa, esse é o tipo de jogo que você tem que ir no jogo, volta para aquele primeiro, depois volta naquele lá para poder entender o que tava dizendo desse próximo, aí tem esse próximo aqui que só nos outros dois que tá explicado, sabe? É um jogo que você tem que ficar indo e voltando, então qual foi a dinâmica que o Cellbit usou pra fazer aquela série? Tem que dar uma olhada depois, acho que tem uns 16 vídeos daquela série, né? O Sr. Coruja, inclusive, leva o corpo da Laura depois que isso acontece. E o Dale observa esse corpo desaparecer. Ele já viu coisas assim anormais desde sua infância, então ele começa a perceber que aquele caso é mais do que um simples caso comum. Ah, e enquanto ao namorado da Laura, o Robert Hill, que ela terminou já tem uns anos e tudo mais, o que acontece com ele rola num jogo separado. Literalmente
super separado, conhecido como The White Door. Ele nem carrega o nome da franquia, como Rust Lake ou Cubscape de fato. O nome desse game, A Porta Branca, bom, ele conta de certa forma a história do Bob. Ele vê na TV que a Laura morreu, ele estava super perturbado porque ela morreu, e ele é repentinamente visitado por uma funcionária de um hospital psiquiátrico, conhecido como The White Door. O jogo The White Door não é meio que tão conectado à franquia, então vamos só fazer um pequeno resumo do que aconteceu com ele. Ela dá um cartão pra ele, pra caso ele tenha algum problema de saúde mental e ele quiser se tratar, ele pode se internar naquele hospital. Ele futuramente vai sim se internar nesse hospital, mas por enquanto a gente ainda não vai falar sobre. A gente vai voltar pra 1972 em outro ponto, dentro de um outro jogo conhecido como Cubscape Caso 23, que é justamente o game que vai nos mostrar o caso do investigador Dale em si. Quando o Dale de fato foi contratado para poder tentar resolver aquele caso, ele começou a tentar investigar todos os pontos de pessoas que tinham relações com a Laura. Então, inclusive, ele começa a conversar com o Bob, ele prende o Bob, que era o ex-namorado dela, achando que ele tinha alguma coisa a ver com a situação, depois descobre que ela não tem nada a ver. E enquanto ele reúne as peças finais de evidências, ele acaba conseguindo 2 cubos, um cubo branco e um cubo preto. Ele já tinha um cubo branco, sabe-se Deus da onde, e ele consegue um cubo preto do próprio Bob, que talvez tenha conseguido criar aquele cubo porque ele teve contato com a Laura ou algo do tipo. A reação que acontece é que ele tenta juntar o cubo branco no cubo preto, e quando ele faz isso, tem um feixe de luz e ele só dá um TP do nada e é teleportado pra bem perto do lago. E é aqui que a gente vai pra outro game, conhecido como Cubscape The Mill. Tradução seria o moinho, porque esse jogo se passa dentro de um moinho que fica ali perto do lago, e é um jogo muito importante, porque é um jogo sobre o que o Sr. Corvo ficou fazendo esse tempo todo. O bagulho é o seguinte, aqui dentro desse jogo a gente vai encontrar esse moinho, que é meio que a casa do Corvo, onde ele continua trabalhando para manter o lago alimentado com novas memórias. Ele recebeu o corpo da Laura, e no moinho ele vai meio que passar o corpo da Laura pelo lago, ou alguma coisa parecida. Tem até algumas imagens que de certa forma representam muito bem isso, talvez elas estejam passando aí no fundo, ou talvez não, porque elas são meio confusas. Mas o negócio é o seguinte, é interessante a gente perceber que o Corvo tá atualmente numa forma humana, e ele parece ter envelhecido bastante, inclusive, fora que a boca dele tá extremamente costurada. Ele também tá casado, inclusive, e ele também tá em posse do Harvey, o papagaio, que por enquanto até agora ele tá vivo. Mais pra frente o Corvo vai acabar por extrair as memórias da Laura, e pelo menos pelo que a gente pode entender por bilhetes e mensagens de telefone, o Coruja disse pra que ele não fizesse isso, não extraísse as memórias da Laura, já que ele era o William, etc. Ia dar ruim se ele fizesse isso, mas ele faz do mesmo jeito. Ele extrai os cubos da Laura e ela se torna uma alma corrompida. A alma corrompida dela se solta, totalmente fora de controle, tenta matar a esposa do Corvo e também tenta matar o papagaio. Ele consegue fazer um jogo mental, digamos assim, pra ela, e faz com que essa alma só desapareça do nada. A gente encerra o game do moinho aqui, e enquanto isso tá acontecendo, o Dale tá tipo... ele tá chegando no moinho ainda. Nesse jogo de fato a gente não tá jogando com o Dale. O Dale meio que tá chegando ainda. Aqui é onde a gente volta pro jogo Cubscape Caso 23, onde a gente começa bem no comecinho de um novo capítulo, bem aqui. Logo depois do Dale acordar. Ele tá numa capela do lago, logo depois de ser teleportado. Ele vai seguir as dicas, vai chegar até o Corvo dentro do Caso 23, vai tirar esses negócios que tem amarrando a boca do Corvo por razão nenhuma que a gente sabe o que é, e vai ser levado exatamente pra essa mesma cabana aqui. Onde nessa cabana é muito interessante, ela tem um mecanismo de elevador na parte de trás da cabine. E o Corvo basicamente vai só deixar ele ali, consertando essa cabine, dizendo que as respostas vão estar muito mais fáceis se ele começar a fazer isso. A gente não sabe o que é esse elevador, nem quem construiu algo do tipo, apesar de ficar meio implícito que pode ter sido Coruja pra poder mexer no tempo. Sabemos que os cubos azuis mexem no tempo, então não seria muito estranho se um elevador construído aqui perto do lago tivesse também esses poderes de alterar linhas temporais, porque o que acontece no final do Caso 23 é o seguinte, o Dale consegue construir de fato esse elevador, mas quando ele tá terminando de construir, uma das almas corrompidas que ficam vagando ali pelo lado, a de um veado aparentemente, tá quase vindo pra matar ele. Ele consegue fugir por um triz e entra no elevador, e a cutscene final do Caso 23 é justamente ele entrando dentro do elevador. Lembra do que eu falei lá no começo da franquia? No final do Rust Lake Hotel, uma das últimas cutscenes era ele subindo nesse elevador. Então, será que esse elevador tem alguma forma de poder de voltar no tempo? Você mesmo, de fato, você volta na linha do tempo? Isso seria uma coisa realmente bem louca. E é o que eu disse pra vocês, Cubscape tem uma das linhas do tempo mais confusas
possíveis. E apenas para poder fechar o vídeo, sem a gente terminar de falar um pouco sobre isso, vamos falar em um paralelo que a gente tem de 2 jogos. Tem um game que ele é muito, tipo, aleatório dentro dessa franquia, que é o Cubscape Teatro. Ele faz uma conexão direta com The White Door, já que o protagonista de ambos esses jogos é o Robert Hill, o ex-namorado lá da Laura. O Bob, ele vai para um teatro conhecido como Rusty Lake Teatro. Aparentemente ele tá bem reprimido, deprimido, já que ele acabou de terminar com sua namorada, etc. Ele tá com um monte de problemas psicológicos também. E é claro, ele tá de certa forma já como uma alma corrompida. A gente não sabe como ele chegou a esse estado de alma corrompida, mas a gente sabe que de certa forma ele não consegue morrer. Ele consegue encontrar o barman daquele local, que é o Sr. Corvo. O Sr. Corvo dá uma arma pra ele, com a qual ele tenta dar um tiro na própria cabeça. Mas, como eu falei, ele é uma alma corrompida. Então, ele obviamente não morre. Ele sai daquele bar, vagueia por um monte de ruas com as memórias dele danificadas, já que ele já tinha perdido um cubo preto, que era pra ser uma memória ruim dele, e ele não consegue mais tentar suicídio. Então, em algum momento, dentro desse jogo, a gente termina o Cubscape Teatro, a gente vai pro The White Door, ele consegue umas moedas, liga pra aquele número no cartão, que era a empresa The White Door, e é levado pra um hospital psiquiátrico pra se internar e se tratar, pra tentar recuperar as suas memórias perdidas, que a gente sabe que ficaram perdidas nos cubos que foram extraídos lá atrás. Mas o que vai vir a acontecer com o Bob em si, na com a próxima história parte da Laura, depois que ela morreu, e com o próprio Dale, que aparentemente o rapaz está chegando perto de descobrir alguma coisa, a gente só vai descobrir na semana que vem, na parte 3. Então espero que fiquem ansiosos. Bom, jovens, então é isso. Estou Muito obrigado por ansioso. assistir o vídeo até aqui. Cubscape tá sendo realmente uma jornada minimamente interessante. Realmente. Não é mesmo? Muito obrigado Tá por um pouquinho Espero que confuso, tenham mas tá dando pra gostado. Um grande entender. abraço, valeu, falei até mais. Foi! Fui! Bom, é isso, então. Eu tô numa disposição boa pra continuar a gravar tranquilo, mas por questão de tempo, que já são 4 horas da tarde, eu tenho mais 5, 6 vídeos pra gravar hoje. Eu vou separar esse vídeo em 2 partes mesmo. O próximo vídeo que sair vai ser a segunda parte dessa série de Cubscape, que aí vai ser a parte 3 e 4 do vídeo do linkzinho. E é isso aí, pessoal. Deixa o like, se inscreve no canal do linkzinho que tá aparecendo aqui do lado e falou!